pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do nosso Papo Sebrae. Hoje, gravação aqui dentro da sede do Sebrae DF aqui no CIA. Eu tenho o privilégio de receber um convidado também muito especial. Trata-se do Roberval Gontijo Durães, da Gonte Cervejaria, uma das marcas dele. Alguns rótulos aqui estão sendo expostos. Tudo bem, Roberval? Bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? A minha pauta é a seguinte, vai ser a primeira pergunta que eu vou passar para você, né? Os desafios e as vantagens de empreender com os filhos. Seus filhos estão aqui com você, fazem parte da empresa, né? É desafiador ter uma empresa junto com os filhos? Como é que foi a criação desse empreendimento? Então, a criação do empreendimento partiu, inclusive, de uma ideia deles, assim, não como uma ideia de formação de uma empresa, né? Mas a origem parte de uma ideia deles, de um presente, né? Um singelo presente de Dia dos Pais. É mesmo? Exato. No dia dos Pais, em 2016, eles se juntaram, né? E compraram para mim um kit de fazer cervejas, desses que a gente faz em casa. Sim. Para que a gente se confraternizasse aos finais de semana fazendo cerveja, Eu gosto muito de cozinhar. Tá. Então, e a cerveja é um processo de cozimento, é um processo legal que a gente, quando está fazendo, traz bastante aroma para casa. É prazeroso fazer isso em família, né? E com essa ideia a gente passou a desenvolver alguns rótulos, algumas cervejas do nosso gosto. E como a gente já é empreendedor de natureza mesmo, isso foi nos remetendo a uma situação de empreendedorismo dentro dessa área, que a gente foi descobrindo ser um bom negócio e prazeroso também trabalhar Interessante, junto. então. A ideia veio deles como um presente carinhoso para o pai. Sim. E a coisa foi ficando séria. E a coisa foi ficando séria. A coisa foi tomando uma proporção que para a gente valeu a pena empreender dentro desse segmento que, naquela época, em 2016, era muito promissor. Ainda é um segmento que tem muitos desafios. Ele, em relação ao mercado internacional, ainda é um mercado muito pequeno. A cerveja internacional no Brasil ainda ocupa uma faixa muito pequena em relação ao que se sabe do mundo. Então, ainda é um bom investimento, mas assim os desafios se encontraram aí com algumas dificuldades, a pandemia, algumas coisas durante esse caminho. Teve uma pandemia no meio do caminho. Teve uma pandemia no meio do caminho que impôs a gente muita dificuldade, e estar junto, empreendendo com os filhos, foi muito importante nesse momento, porque a gente teve que se virar com entregas porta a porta, né, nos nossos próprios carros, para se virar e conseguir fazer com que a empresa se sustentasse até aqui. Você destacou, eu acho que você que está nos acompanhando deve ter notado que já há uma história de empreendedorismo. Antes de virar um mestre cervejeiro, digamos assim, você já tinha uma empresa em outro ramo? Sim, como é que foi essa transição? Sim, nós trabalhamos lá na mesma chácara, a gente tem a Agroindústria Machadinho, que é uma agroindústria de processamento de vegetais, a gente faz a quarta gama, são aqueles processados que você vê no supermercado, prontos para fazer sopa, para fazer já salada, cortados, já cortadinho, limpinhos, já pronto. Sim. Lá a gente tem como lema facilitando a sua vida, né? Então já vem pronto para a dona de casa fazer a Os sua filhos refeição já facilitada. participavam também com você? Sim, na época da criação da Machadinho eles eram muito pequenos, mas todos cresceram ali dentro desse ambiente de empreendedorismo, né? De trabalho. Nós somos produtores rurais e empreendemos agregando valor aos nossos produtos com o processamento. A gente faz do início ao fim desse movimento. E a cerveja ela vem a isso também, né? A gente faz a criação desde o projeto daquele rótulo, a gente elabora o projeto, procura os melhores insumos e, a partir disso, a gente desenvolve um projeto final e que nós estamos levando hoje desde o zero até o consumidor final. Hoje, o nosso principal cliente é o consumidor final. É o consumidor final. Sim. Então, vocês fazem desde o início, a cadeia toda de produção está nas mãos de vocês. Isso, exatamente. Tanto na Machadinho quanto na Cervejaria Gonte. Essa cultura empreendedora, na sua visão, facilitou essa diversificação de produtos com a entrada da cerveja na vida empresarial de vocês? E os próprios meninos são 3 filhos, não? Uma menina e dois filhos. Dois filhos. Aquela dali, uma nora. A nora, mas já está também no ramo. Tá no ramo. Já é muito importante para a gente lá na Machadinho e na Gontes também. Facilitou essa veia empreendedora? Os meninos desde cedo tendo acesso a essa cultura? Facilitou, né? E eu sempre tentei trazer para eles esse lado que vinha da gente desde o crescimento, né? Trazer para eles essa oportunidade. Procurei que eles estudassem da melhor forma possível,
mas assim, conseguir com que eles tivessem proximidade com o nosso negócio e para que dê continuidade, para que aprendam, né, com a gente e que dê continuidade aos nossos negócios nas decisões deles. Eu acho que você que está nos ouvindo, né, nos acompanhando, já ouviu algo não muito positivo em relação a empresas familiares. Então, eu repasso para você. Tem sempre aquele ranço em termos de empresa familiar. Como é que você gerencia junto com seus dois filhos essa questão de ser uma empresa familiar? Olha, eu já ouvi falar também sobre essa situação de que pessoas passam situação ruim em relação a empresas familiares. Para mim, isso foi muito, muito tranquilo, muito, muito natural. Nós não temos nenhuma divergências. Há sempre, né, Claro. alguma discussão a ser feita, mas são sempre São enriquecedoras. São enriquecedoras. Nada que nos desagregue, nada que nos separe desse entendimento. Aqui você acredita essa harmonia empresarial? Cada um desempenha o seu papel. Isso é importante dentro de uma estrutura de uma empresa, destacar os papéis de cada sócio, de cada empreendedor? A gente até tenta, né? A gente até tenta manter assim certas funções divididas, mas quando a gente vê, a gente está se misturando nas diversas funções e a gente tem tentado ao máximo separar ali até onde é a incumbência de cada um, né? Mas como a gente tem o convívio além do convívio do trabalho, a gente tem o convívio familiar, a gente acaba se aconselhando e acaba virando um pool de decisões para cada uma delas que a gente faz. Estou doido para pegar esse rótulo aqui, a cerveja, desde que a gravação começou. O rótulo, a própria logomarca, tudo foi criação de vocês? Tudo foi criação principalmente dos meus filhos, porque essa parte da criação, essa parte da imagem, isso ficou muito a cargo deles. Nós temos um design que colabora muito bem com a gente, que entendeu bem o que a gente queria transmitir para os nossos rótulos, para nossas, vamos dizer assim, para a essência da cervejaria, né? Então a gente consegue desenvolver rótulos que têm sempre uma boa pegada, sempre uma boa imagem, sempre remetendo à linha medieval viking. Que... Inclusive é estilizado um escudo, né, com duas machadinhas, né? Isso. As machadinhas são machadinhas vikings. Gonds. As machadinhas são machadinhas vikings. O escudo vem da estilização da flor do lúpulo. Então, a gente tenta juntar ali a questão do viking com a parte dos insumos, né? Que o lúpulo é muito significativo, é sempre muito, muito importante na imagem de uma cervejaria. Vamos voltar um pouquinho. 2016, quando foi criada, para 2023. O que mudou de lá para cá? Só para dar um exemplo para quem está nos ouvindo de como foi essa evolução. Mudou bastante. Nós tivemos alguns problemas em 2016. Em 2016, a criação da cervejaria, a gente fala assim, foi quando eu ganhei esse presente, então a gente passou algum tempo trabalhando dentro de casa, só aos finais de semana. Experimentando, fazendo isso. Quando em 2018 a gente resolveu que isso deveria se tornar um negócio. E a gente inicialmente queria fazer um pub, uma cervejaria pequena, onde a gente pudesse produzir e simplesmente servir consumo imediato ali. Consumo imediato. Que é uma tendência hoje também bastante cristalizada no mercado. Talvez tivesse tido, a gente tivesse realmente que ter começado com essa ideia inicial, mas isso não aconteceu. Essa veia empreendedora, junto com a minha esposa, que também é bastante empreendedora, ela é a líder da Machadinho hoje, por exemplo. Então, no momento que a gente queria fazer uma cervejaria de 250 litros, né, uma cozinha de 250 litros, ela falou, e o que você vai fazer com essa cozinha de 250 litros se o negócio crescer? Você vai vender? Vai vender pela metade do preço? Porque normalmente o que acontece com equipamento usado, por que você não faz logo alguma coisa um pouco maior? Ao invés de usar esse galpão que está aí pequenininho, por que você não constrói um galpão um pouquinho maior? Como a gente mora numa chácara e tem bastante espaço, a gente resolveu já mudar para uma cozinha de 250 litros. Então a primeira compra foi feita numa cozinha de 250 litros. E quando eu comecei a construção do galpão e vi que seria assim, ele teria a oportunidade de ser maior, a gente, antes de receber a cozinha de 250 litros, a gente trocou por uma de 1.000. De 1.000 litros, já quadriplicou. Já quadriplicou. E hoje, quantos litros? Hoje a gente tem a cozinha de 1.000 litros ainda, porque ela pode trabalhar 24 horas, as pessoas não, mas ela pode. Os tanques que inicialmente, lá na abertura da empresa, em 2019, poucos dias antes da pandemia, eram 3 tanques de 2.000 litros.
Hoje são 6 tanques de 2.000 litros, 3 tanques de 3.000 litros, 6 tanques de 4.000 litros e mais um tanque pequenininho para testes de 1.000 litros. Fazendo assim em torno de 46.000 litros de adega e uma capacidade mensal de 60.000 litros. Capacidade mensal de 60 mil litros. E como está a venda de vocês hoje, em média, A por gente mês? deve estar vendendo em torno de 30, 35.000 litros por mês. Dentro das expectativas que vocês projetaram ou está superando? Ela agora está chegando dentro daquilo que a gente pensou para dar o início da cervejaria. A pandemia ela atrasou esse processo, ela influenciou negativamente em algumas decisões que nós tomamos no período de pandemia. Fizemos alguns investimentos em produtos para massificar essas entregas durante a pandemia e que hoje a gente entende assim que não é bem, a gente está voltando àquilo que a gente falou inicialmente, voltando às origens, né? Procurando direto a questão de atender o consumidor. Evitando um pouco o atacarejo, né? O atacado e o atacarejo, porque esses não têm dado... Como a gente se compara numa bebida com produtos que são massificados por grandes empresas, então a gente tende a ser comparado com produtos de menor valor que a gente não consegue fazer de maneira artesanal, de maneira com a qualidade que é necessário para a gente ter um produto diferenciado. Vocês não abrem mão dessa qualidade. A gente não abrindo mão da qualidade, a gente está preferindo levar o produto diretamente ao consumidor para que a gente consiga aí ter uma margem saudável para a empresa. DF em torno. Estão olhando para outros estados? Estamos olhando, a gente tem capacidade de logística para isso, mas a gente precisa fazer direito, primeiro, o papel pertinho de casa. Depois a gente vai expandir. Vamos me puxar a orelha se eu não falar, obviamente, do Sebrae. Eu acho que o Sebrae teve e tem um papel preponderante nessa organização, na estrutura da família. Até para que vocês pudessem ter enfrentado os percalços que são comuns a qualquer empreendimento, né? O Sebrae fundamental, é o que eu poderia dizer em relação a tanto a Machadinho quanto a Gondes. Eu brinco aqui com algumas pessoas do Sebrae, está faltando o meu crachá, né? Porque a gente sempre teve muito ligado ao Sebrae, criação de logomarca, consultoria financeira, muito da decisão da criação da cervejaria e como ela foi feita foi discutido dentro de um passeio feito pelo Sebrae para Israel, quando a gente estava visitando a questão das agroindústrias de processamento de irrigação, né? Vendo irrigação, vendo isso. E naquele momento a gente vivia um momento muito efusivo da cervejaria e a vontade de empreender dentro disso. E encontramos ali dentro daquele ambiente muitas pessoas que nos deram forças, né? E a partir daquele momento a gente se encorajou para poder fazer a colocação, a construção e a fundamentação da Gondes dentro do Distrito Federal. Roberval, agora olhando para a Câmara, ele não é a Câmara da Verdade. Sim. Tomara que seja, mas enfim, para quem está pensando em entrar nessa seara, nesse mercado, cervejas artesanais, e cresceu muito no DF em nível nacional. Poucas palavras, com a sua experiência que você já tem hoje, desde 2016 para cá. Então, o processo cervejeiro é um processo muito interessante. Conforme falei, é muito legal familiarmente. Ele é muito legal trabalhar com ele hoje, continua sendo bom. O mercado cervejeiro cresceu um pouquinho de lá de 2016, de nosso entendimento para cá. Eu tenho uma leve impressão que ele cresceu todo em Brasília, né? Vamos dizer assim, porque Brasília teve um pool maior. Então, certeza. Hoje, a concorrência é mais acirrada. Nós temos muitos colegas empreendendo nessa área, bons colegas trabalhando aí nessa área. E eu diria que ainda é um bom negócio, mas ele aqui ele já é bem consolidado, acirrado, bem consolidado e bem acirrado. Já existe aí uma certa concorrência. Roberval, muito obrigado, privilégio estar aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a vocês. Agradeço seus filhos que não apareceram, mas que estão aqui nos bastidores, né? Com a Nora. Vem netinho por aí ou netinha? Tá vindo aí mais uma netinha, né? Mais uma netinha. Então vamos brindar aqui. Pega a sua, né? A gente fechar com chave de ouro. Um brinde a todos. Até a semana que vem com mais uma edição do nosso Papo Sebrae. Agora nós vamos degustar essa cervejinha aqui, com licença. Obrigado.